Narrativas compartilhadas, tenho o prazer de continuar ouvindo o professor Luiz Fernando Gomes. Ele parou contando do tempo em que ele comprou e está usando, né? O pai dele comprou para ele a caneta tinteiro, depois começou a usar nanquim também, né? Então agora a história é dele. Continuando com você, Luiz Fernando. Diz o, diz o Carlos de Andrade que, de repente, ele percebeu que a história dele era mais interessante do que a do Robinson Crusoe. Lindo isso, lindo. A sua também é, né? É linda essa Então, história. as histórias da gente sempre estão, de todo mundo é interessante, né? Isso, e Basta alguém... você como um grande contador de histórias, é uma delícia. Então, vai em frente que eu quero evitar entrar muito, porque estou Não, mas percebendo fique à cada vez vontade, quanta porque coisa nós temos em comum nessa trajetória, quanto nós estivemos por perto, né? é, e sem saber exatamente, né? Sim, Bom, eu estava comentando sobre o uso do lápis, né? Na nossa, aprender a ler, a escrever. E essa tecnologia do lápis, para nós, antecedia, né, na habilidade, a caneta tinteiro, que na época nem existia ainda a caneta BIC, né? Que isso, é a chamada BIC ponta de tungstênio, isso. porque o tungstênio, que é uma bolinha perfeita, uma esfera perfeita, só foi ser aperfeiçoado na viagem à Lua, nas viagens espaciais, que com gravidade próxima do zero, é que conseguiu fabricar uma bolinha que não tivesse influência nenhuma da gravidade terrestre. Foi daí que desenvolveu-se uma tecnologia para fazer a BIC ponta de tungstênio. Depois vieram as pontas porosas, né? Mas a primeira é tungstênio. Sei. Então a gente aprendia a fazer um lápis e usava as canetas tinteiras no segundo ano. Falei da Parker, tinha a Schaefer também, que era bastante bonita, né? Eram canetas lindas, né? Era uma Sim, tecnologia de deixar qualquer iPhone babando, sabe? Porque era sim, o equivalente nosso. Tinha um mata-borrão e tinha um papel que se punha embaixo, entre as folhas, para não vazar a tinta para a folha do outro lado. Era uma tecnologia da escrita, né? Disso que a gente está sim. falando de educação, linguagem, tecnologia, né? E aí, Perfeito. então, na época eu usei essa 007 e hoje eu tenho essas daqui, olha. Mas eu estou mostrando para Nossa, que vocês, maravilha! estou mostrando para vocês, vou mostrar mais uma, tá bom? Ó, Sim, tem essa caixa aqui da Schaefer, estão vendo aqui? Dá para ver que são várias cores e tudo. sim, E tenho também, já vou incrível. explicar o porquê dessa ostentação. Tenho essa daqui, Ah, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. ah, É minha coleção de que penas do Nanquim. incrível as Eu penas. trabalho com Nanquim, tá vendo? Essa Parker ou não? Não, essa daqui é uma coleção de penas que eu acabei comprando na Argentina, Sei. sabe? E cada pena serve para uma coisa, para um Ah, tipo de entendi. desenho, e inclusive, para isso que eu estudo agora, Ah, que é que o lettering, legal. que é escrever, fazer letras. Sei, Criar letras que tenham a identidade de alguma coisa, sei. entendeu? De Sim, algum produto, de alguma coisa, de algum produto, de uma marca, de um projeto qualquer. certo. Então, por que que eu estou mostrando isso para vocês? Porque eu não uso essas canetas para escrever no caderno. Isso me parece um pouco assim, né? Um pouco demais para mim. Mas eu uso para desenhar. Então, a Ah, caneta que tem aqui, elas são canetas que têm pontas especiais para desenho. sei, Então, ela permite certos traços que uma caneta para escrever não permite. sei. Então, eu uso essas canetas para fazer desenho quando eu saio na rua, porque às vezes é mais fácil e mais gostoso desenhar com isso daqui. Ah, As penas também têm a mesma finalidade, fazer essas curvas aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar assim, só para vocês terem uma ideia. sim. Lettering, né? Então, eu Ah, preciso de umas penas que tem um chanfro, que tem uma certa coisa. Então, onde é que eu desenvolvi esse gosto, essa afeição pela escrita e pelos instrumentos, né, pela tecnologia da escrita? Lá no Estadão, nessa época. Porque isso verdade. despertou em mim, porque de repente eu comecei a ter um dinheirinho sobrando e vou comprar caneta inteiro para pôr no bolso aqui, sabe? É uma outra ligação que eu tenho com isso. Então, hoje eu tenho caderno de caligrafia, eu faço uma porção de trabalhos com lettering,
Eu quero estudar isso melhor. É uma coisa que ficou interrompida porque a BIC cortou o caminho, sabe? Sei. Me fez escrever. Inclusive no Getúlio Vargas tinha o professor Zéfra. Não sei se você conheceu. E ele também, a partir da caligrafia dele, que era belíssima, ele fazia muitos convites de casamento. E para você ter uma noção, até hoje a filha dele continua desenvolvendo esse trabalho. Sim, isso é uma profissão. Você lembra É do uma seu profissão. Neves, lá da Uniso, que fazia Sim, seu Neves. no diploma tem a caligrafia feita por ele. E depois é que isso foi ficando um pouco fora Isso, era seu Neves que fazia, muito bem do lembrado. Neves. É. Então, hoje, quando eu estou mexendo aqui com as minhas canetas, eu sempre lembro dele, inclusive, sabe? Porque é Sim, uma profissão, pessoa as pessoas às vezes não boníssima. percebem que isso é uma profissão Sim, muito bonita, por sinal. Mas sim. voltando ali na tecnologia, né, da educação e como é que isso veio crescendo. Eu falei do hino, falei de alguns colegas, eu era um aluno muito ruim. Eu era fora da idade, eu acho, sabe? Eu tinha Eu não acredito muito, mas tudo bem. um certo retardo na aprendizagem. Para aprender matemática, eu pintava a caixinha de fósforo com os palitinhos dentro, eu pintava todos coloridos e para fazer 10 em 10 azul, 10 vermelhos, porque eu tinha dificuldade de entender. E uma vez, o meu pai, que era muito chistoso, como ele gostava de usar essa palavra, ele falava assim: crianças, vamos almoçar, hora de lavar as mãos. E a professora lá no primário foi fazer ditado, né? E mãos, eu escrevi mãos. E a normalista, lembra das normalistas? Né? Sim, A que normalista estava do meu lado auxiliavam. aqui. É, a normalista olhava para mim, fazia os sinais com os olhos e eu não sabia. Para mim aquilo estava certo, eu sabia que ela estava fazendo sinal com o olho. No fim, errei, mãos. Aí fui para aula particular com a normalista, sabe? Aprender a escrever, porque eu escrevi mãos. Naquele tempo, era o modo de ensinar era assim. E aprendi. Nem sei como foi, mas aprendi tudo isso. Aí eu tinha uma outra professora que morava na frente da minha casa, cujo pai, seu Didi, era um alfaiate muito bom, sabe? Filha da dona Elza, ela me dava aulas de português lá. Ela era estudante, ela era uma normalista, eu acho também. Eu sei que eu me lembro muito bem disso, porque eu estava lá tendo uma aula com ela em julho, né, nas férias, né? E fazendo uma redação, e aí interrompemos a aula para ver o homem descer na Lua. Ai, que Eles tinham lindo, televisão preto e que branco e foi maravilha. transmitido, né? O Neil Armstrong Sim, fazendo o primeiro passo no homem na Lua. E eu me lembro que a aula ficou super interessante, que acabou a aula e eu fui ver o astronauta. você lembra o ano? 69. 69. Eu estava em Cananéia e o povo que morava lá no meio do mato, que morava no meio do mato, né? Eles diziam que era tudo mentira, que nada estava acreditando, mas o É, americano montou um filme e nós estávamos acreditando neles, mas a é difícil conversa acreditar deles. mesmo. Era difícil, né? Bom, eu sei que com isso eu fiquei apaixonado por esse tema, né? É, Aliás, dizem, né? Eu não tenho certeza. Na minha turma não, mas eu já li que muita gente naquela época ficou aficionado pela astronomia, por tudo. E eu era doido, eu queria ser até astronauta, sabe? Era um sonho distante, sonho de Pedrinho, sabe? Sonho de Pedrinho sim. do Monteiro Lobato. Então você Mas, adorou a música da Elis Regina naquela época, né? Poetas, seresteiros, namorados, correia, é chegada a sim, hora de escrever e cantar, talvez exato. das derradeiras noites de luar. Aí mais tarde, quando eu pude trabalhar, né? Eu tinha 18 anos, eu fui trabalhar numa loja ali, Super G, ali antes de ser Boulevard, né? Depois, quando eu estava lá, é que fizeram o Boulevard. Mas não foi por causa de mim. Fizeram porque tinha que fazer mesmo. Aí eu podia comprar essa coleção aqui, vou mostrar para vocês. Ótimo. Exploração dos Planetas, da coleção Prisma. Era escrita por professores da USP e que traziam aqui no verso a família toda estudando ciências, que é uma família bem idealizada, mas o Sim, tema era a minha paixão. Então eu queria montar telescópio, luneta, tudo que podia. E era super bem ilustrada, né? Hoje eu uso isso daqui como modelo de ilustração, ah, para eu que tentar legal. chegar nesse nível que está aqui, sabe? Sei, sei. É feito com guache, acredita nisso? Olha. Tá vendo? E aí Sim, eu aproveitei para comprar
Tem outros lá guardados que eu só vou mostrar esse. Então, aqui, por exemplo, exploração submarina. Sim, E ilustração. o homem fóssil. Homem fácil. Porque tudo isso foi crescendo nessa época em que se discutia por que vai para o espaço e não vai para o mar, né? Quem que estava aqui nos primórdios da humanidade, né? E, enfim, como a educação foi mexendo comigo. Só que eu fui podendo comprar e amadurecer para tudo isso quando eu comecei a ter condições, quando eu comecei a trabalhar. É disso que eu estava falando daquele darwinismo, sabe? Sim. Nem sempre a gente consegue chegar a esse ponto. Ainda que sejam livros todos usados, mas mesmo assim... Bom, quando chegou no ensino, seria o tempo do liceu, ensino médio, né? Sim, Pessoal do liceu. segundo grau de antes, já era 77, né? Então era a época do Médici, do Geisel e mais para frente um pouco do Figueiredo. Então eu fui fazer eletrônica porque eu tinha esse relacionamento super bom com meu pai e com a ciência, né, da eletrônica. Sim. E eu queria fazer computação, porque era o meu sonho era trabalhar com computação. Aí eu fui a São Paulo, ainda era menor de idade, atrás de um emprego na Burroughs, que era uma empresa que fazia aquelas máquinas que registravam os depósitos e os pagamentos no banco. Ela é uma meio cor de leite, assim, meio leitosa, e o antes do computador era aquela que a gente apertava e saía um registro da conta, né? E Era o uma nome da empresa empresa é Bauer. Burroughs. Como se escreve? B-O-U-2-R-O-U-G-H-S, Burroughs. Como se tivesse um G-H-S no final. Burroughs. Ah, B-U, é BU. Burroughs. Eu lembrei B-U. qual que é. É que está Então, é dando Burroughs, eco, já sei qual é. sabe, né? Só Sim. que eu também não pude trabalhar lá, porque eu não tinha feito o tiro de guerra, né? Ah, Então, sim. desanimei. Mas aí, quando eu fui fazer o liceu à noite, um amigo meu, que eu fiz um amigo na escola, ele saiu do liceu e foi fazer física na USP. Chama-se Tarsis, um moço muito bom. O Tarsis falou: Fernando, você não quer conhecer a USP? Eu falei: gente, eu não tenho noção do que você está falando. E São Paulo eu só tinha ido de bonde com meu pai na casa da minha madrinha, lá muito antes, né? Ele falou: olha, pega o ônibus assim, eu vou te esperar lá no Tietê, né? Que antigamente era o Tietê, né? Não era Barra Funda, Isso. e a gente vai. Aí me levou de ônibus lá no laboratório de física da USP, onde eu fiz uns experimentos, brinquei com aquela... Nossa, eu fiquei doido, sabe? Aí voltei a fazer o curso no liceu, já pensando em ir para a USP, sabe? Só que eu não queria fazer física, eu queria fazer matemática, porque não existia curso de computação na época. Não tinha. Tinha matemática e um ramo da matemática encaminhava lá os estudos de informática, né? Nesse tempo, foi quando surgiu a loteria esportiva, que eu não sei se você se lembra, certamente há de lembrar, que eram uns furinhos que se faziam assim numa Isso. cartela. Então, É. eu estudava aquilo. Como é que aquele furinho depois dava a leitura quando você passava na máquina? Como é que o computador da época lia aqueles furinhos, né? É porque quando tinha o furo, fechava o contato. Quando tinha o papel, não tinha contato. Então, ele lia através daquilo. Eu era apaixonado por isso. Aí, eu precisava fazer, então, eu estou sempre em torno da tecnologia, da educação e do darwinismo social, vamos dizer assim, né? Se eu não estiver errando muito. Sim. Aí, eu precisava fazer o cursinho, depois que eu terminei o liceu. E o cursinho custava muito caro, né? Cursinho bom, excelente, lá no Objetivo, na Rua Arthur Gomes, excelente. O problema era o bolso da gente, que não era excelente. Então, o que eu fiz? Eu trabalhei um ano numa loja na Super G de venda de camisas e guardei todo o dinheiro. E depois, eu fiquei um ano sem trabalhar e pegava 630 ou 660 por mês, que eu tinha guardado, e ia pagando cada mensalidade do cursinho, porque eu não podia esperar outra fonte que não fosse essa, né? E a minha grande preocupação e tensão era se eu não passasse.
Bom, tentei matemática na USP, passei na primeira fase, 58 pontos, e repeti na segunda, reprovei na segunda. Mas eu fiquei tão indignado, eu estudava 8 horas, 10 horas por dia, e eu sabia tudo aquilo. Tanto é que eu sei até hoje, sabe? Sei. Eu sei que coisas daquele tempo, de 1979, que até hoje estão aqui. Tem até as apostilas guardadas aqui comigo, algumas daquelas coisas, e vivo reestudando, sabe? Sei. Trigonometria, não sei o que, para fazer aqui os origamis e as coisas que eu faço. Eu recorro àquele conhecimento, Sim, mas não passei. Fiquei fantástico. muito chateado, sabe? Porque eu sabia, lá no fundo, assim, eu sabia que eu era, assim, melhorzinho, vamos dizer, em letras, né? Ah, Mas também eu imaginava, eu perguntava para o meu pai que eu queria ser artista, né? Desenhista e escritor. E o pragmatismo da nossa condição financeira era arrumar um jeito de ganhar dinheiro primeiro, porque senão como é que você vai fazer? E isso meio que norteou a minha vida, sabe? Arruma um jeito de ganhar dinheiro, senão como é que você vai desenhar e pintar e... Aí pronto, eu, eu fui reprovado e fiquei muito bravo. Fiquei uma semana sem abrir a boca, não falei com ninguém. Uma semana. Bom, daí um amigo meu, Eurípides, tinha saído do seminário e foi trabalhar no Cruzeiro do Sul de repórter. Cara muito bacana. Ele falou, Fernando, você está aí meio, né, meio casmurro, né? Você não quer descer comigo até o centro da cidade? Eu vou lá trabalhar, você vai comigo. Eu falei, vamos descer na Rua da Penha, passamos em frente ao Diário de Sorocaba. Ele falou, Fernando, por que você não entra aí e faz um teste? Eu falei, bom, vamos, né? Cheguei lá falar com o Fernando, Cioff de Fernando. Luca. Falei, Fernando, você tem um lugar, uma vaga para repórter aí? Eu nem sabia o que era exatamente. Ele falou, senta aí nessa máquina aí, né? E copia essa matéria, ou escreve uma matéria aí qualquer. Ah, na hora eu escrevi, sabe? Porque eu Ah, lia muito, né? E aí fui admitido no Diário de Sorocaba como geral, né? Página 3. E logo um mês e meio, 2, eu passei para a página 8, que era a página policial. Escrevia a página inteira toda noite, né? E aí usava a máquina fotográfica também, a Olympus Trip, para fazer as fotos dos acidentes, dos assassinos, aquelas coisas todas do flagrante. E sei. fiquei o ano todo lá. Aí falei com o seu Vitor, Cioff de Luca e Dona Tereza, gente boa demais. Falei, olha, eu precisava fazer cursinho para fazer a faculdade, que eu não posso ficar assim. Ele falou, vai lá no, no cursinho que você escolher e fala que eu pago o seu cursinho em troca de propaganda. Tá? Aí eu fui no ângulo, mas aí eu já estava atrapalhado, porque eu gostava de jornalismo, mas eu não era chamado de Valdomiro Pena, sabe? Que era o nome de uma minissérie da Globo. Tinha virado meu apelido, que era um jornalista que fazia Valdomiro Pena, trilha Valdomiro sonora do Pena. Jorge Ben. Trilha sonora Ah, do Jorge Ben. Aí fui, adorei mexer no jornal, eu fazia tudo que você podia imaginar no jornal, fiz página infantil, sabe? Eu era como é que eu era o meu nome lá? Acho que era Lelé, esqueci agora, eu fazia parte de uma página infantil, eu queria fazer desenho para a página infantil também. E fiquei lá, só que daí, chegou no final do ano, eu também, como jornalista, não ganhava um tostãozinho, sabe, para sobrar, né? E então eu não tive dinheiro para sequer para fazer os vestibulares. Abriu engenharia elétrica ali no campus que é da Objetivo, ali na saída da zona industrial, né? Mas eu não podia nem chegar perto, não sabia nem como chegar lá de onde, porque eu não tinha dinheiro. Eu desisti, falei, a gente desiste dessa coisa. E assim, deixa eu só fazer uma coisa que eu falei que eu escrevia bem, mas é que eu esqueci de uma parte que é fundamental na minha história, se me permite voltar um pouquinho. sim, fica à vontade. Eu estava ali na sexta série e eu era, como eu disse a vocês, assim, um pouco atrasado, sabe, em relação aos colegas. Eu acho que eu era um simplório, sabe, sei lá. Sei. E eu não estava indo muito bem na sexta, porque quando terminou o primário, né, Roberto, eu tinha que Hum, ir para o ginásio. isso. E no ginásio não tinha vaga para mim lá no Estadão. Aí, para onde eu fui mandado? Para o sexto ginásio, recém-aberto, recém-inaugurado.
ali atrás do Jardim Paulistano, perto do João de Camargo. Você se lembra desse sexto ginásio? Sim. Ali agora já está bonito, mas na época ele foi a primeira turma lá, sabe? Sei. No meio do mato. Eu estranhava tanto aquilo, sabe? Eu gostava, mas eu estranhava. Aí nessa época eu fui fazer uma apresentação de teatro, uma esquete teatral lá na televisão do Silvio Santos, no Cidade contra a Cidade. Meu É? pai, meu pai era o sonoplasta, o Hélio Freitas inventou lá as coisas e no fim eu sei que Sorocaba ganhou a competição. Turma Nós da ganhamos um escola, então. ambulante. É a turma da escola, da sua sala. Não, não, meu pai com o Hélio Freitas, o pessoal da Rádio Clube lá, sabe? Só Então, que eu tinha acabado de entrar no sexto ginásio. mas quem que era, participava na peça? Na peça que eu participei, eu até tenho as fotos, sabe? Era um policial famoso na nossa época, o Peralta, o Niterói, sabe? Eram policiais da PM, Sim. muito famosos tá, na nossa época, né? Porque a cidade era pequena e se conhecia, tinha balas de festim, eles emprestavam aqueles revólveres deles para nós, né? Obviamente que E quem, descarregados e tal. e quem dirigia a Fizemos, peça? é? Quem Acho que era o dirigia? Hélio Freitas. Hélio Era o Hélio Freitas. Freitas? O Hélio da Silva Freitas. Ah, Sabe onde eu ia ensaiar, Roberto? onde? Na Rua Barão do Rio Branco, onde era a Casas La Torre. Lá embaixo, quase chegando na Álvaro É, Soares. parece que ele morava em cima, não era? Ele morava ali Então, era em cima mesmo que eu ia fazer os ensaios. perto. Era ali. É, Eu então. sei que daí eu fiquei no Qual sexto é, qual ginásio. é, qual é a televisão que vocês foram? Foi na televisão Tupi, no Silvio Santos. Ah, na Conheci ele Tupi. pessoalmente, conheci ele pessoalmente na época, ele e outros artistas lá da época. E Fiquei ganharam. doido por aquelas câmeras e tudo. Então vocês ganharam. Lembra o nome da peça? Era alguma coisa relativo ao amor. Era naquele tempo, John Wayne fazia muito sucesso, né? E o faroeste americano fazia sucesso. Então houve lá um salão, uma briga entre bandido e mocinho, né? Sei. E eu entro com o meu colega na abertura da peça. Depois tem um tiroteio lá com balas de festim, mesa no chão, todas aquelas coisas de um bom faroeste. E depois entramos o meu amigo, né? E Ah, eu para fazer um duelo final. E quando ah. eu fazer um duelo, que eu vou sacar o revólver, ele também saca, em vez de sair uma bala, sai uma flor. Uma bala? Uma Ah, é uma rosa, de flor. abelha, uma rosa, um cano. Aí Ah, a câmera faz um close, assim, sabe? Eu tenho as ah, fotos, é bem interessante. Como quem diz, né? Não adianta a guerra. Por isso que depois a gente se envolveu com o movimento hippie e essa coisa do flower power, né? Porque vai sendo construída, né? Interessante, né? sim, muito legal. Então, Aí, daí mas eu vocês era na verdade uma competição e vocês ganharam. como se fosse uma gincana entre duas cidades. Havia várias provas, Ah, né? E sei. quem pontuasse melhor ganhava uma ambulância. Ah, sei. E daí o Sorocaba ganhou a Ganhou. ambulância. Ganhou. Que legal. Então, eu sou muito grato a todo esse pessoal. Sei. Muito bacana. Bom, aí meu pai conseguiu para mim uma transferência de volta para o Estadão, no meio do ano, sabe? E Mas deixa eu entender, né? Você ganhou transferência por causa dessa. não, não, não. Aí eu só fiquei um pouco mais amigo das pessoas, porque eu tinha aparecido na televisão, entendeu? Ah, entendi. Só tinha um canal. Ou era Popeye, ou era Popeye, ou o Silvio Santos. Ah, vai o Silvio Santos. Então, a televisão e o teatro fez com que É, você ganhasse projeção entre os amigos. exato. É. Aí, mas continuava sendo um Mazzaropi, sabe? Assim, no sentido de ser muito simplório, né? Enfim, aí voltei para o Estadão, mas completamente defasado, né? Ah, Porque eu era muito atrasado, né? E eu me lembro que eu errei uma questão na prova que me fez ir para a segunda época, que fazia o exame em fevereiro. Quase nas vésperas de recomeçar as aulas, eu estava ainda fazendo sei. quinta série. Qual a questão que eu errei?
A professora deu um texto e falou assim, o que significa a frase, menino, crie juízo? E eu até hoje fico pensando, gente, o que será que é criar juízo, sabe? Até hoje. É claro que agora eu tenho uma resposta um pouco melhor, mas na época eu não acertaria nunca o que é criar juízo, entendeu? Porque é uma Sei. expressão, né, meio Sim. idiomática, né? E que juízo não se cria como quem cria galinha, né? Juízo, julgamento, né? Quer dizer, era uma elaboração mental que eu não tinha na época. Mas no fim eu passei, arrastando, mas passei, sabe? E fui para a sexta série. Nessa sexta série, eu só vou chegar onde eu estava querendo contar com a televisão. Nessa sexta série, eu já estava mais espertinho. Eu já dava aula de francês para meus colegas da classe, sabe? Verdade? Eu tinha francês, eu aprendia e ensinava para os colegas para ir na prova, para fazer um monte de coisa. Eu já tinha uma percepção de como estudar. Perguntar para minha amiga, que foi bem na prova, falei, olha, como é que você foi bem nessa prova de geografia? Se eu passei a manhã inteira andando na sala da minha casa e decorando os afluentes do Rio Amazonas, que era o tema, e vou Sei. mal. E você vai tão bem. Ela falou, eu fico sentado ouvindo música, lembro do Rio, lembro de uma música. E eu falei, eu fiquei com as pernas inchadas, cansado, tanto ficar em pé dando volta, e fui mal. Eu já estava desconfiando que existia estilos de aprendizagem e que talvez o meu estilo não estivesse adequado para aquela disciplina. Então, eu fui aprendendo que existem aprendizes diferentes e estilos de aprendizagem diferentes. Eu intuí isso um pouquinho assim. Só que no meio do ano, nas férias de julho, nós sofremos um acidente automobilístico que deixou meu pai com problemas na perna para o resto da vida, né? Nós todos quebramos as pernas e tal. E qual foi a ambulância que nos socorreu na estrada de Piedade? Aquela que a gente havia ganho no ano anterior, lá do Silvio Santos. Então, por isso que eu contei aqui, Nossa, que tem uma ligação, né? Dentro incrível. da vida da gente, essa coisa daí. Aí eu fiquei 6 meses parado em casa, engessado, reprovou, né? Reprovei por faltas e notas. No ano seguinte, quando eu voltei mais maduro. Parece que voltei na turma certa, sabe? Parece que eu voltei na turma certa. Sei. Eu era mais maduro. Então, nesse ano, eu jogava xadrez com um amigo meu, continuava ensinando muitas coisas para os colegas que tinham mais dificuldade, sabe? Sei. Pela primeira vez na minha vida, eu dancei com uma menina, porque é dia dos professores. O meu amigo falou assim, Fernando, vamos pedir para a professora deixar a gente fazer uma festinha aqui à tarde? Falei, mas só tem som de cigarra, que as cigarras cantavam muito ali naquelas janelas do lado do Estadão, né? Em frente à entrada do seminário. Sei. Lembra que a gente tinha as reuniões que estava Lembro. no estacionamento? Ele Sim. falou, não, eu vou buscar a minha vitrolinha. Não era uma sonata, mas era uma vitrolinha. Com aqueles discos pequenos, né? Os compactos. E a professora falou, olha, podem ir buscar então lá e a gente suspende, eu vou arrumando a sala para vocês chegarem, né? Aí eu fui com esse meu amigo e colocamos as músicas. Daí tinha uma menina na classe, todo mundo dançava um pouco, né? Acho que nem todo mundo não, mas enfim. Eu acho que se era para zoar comigo, o que era, falou, Fernando, ó, fulana quer dançar com você. Eu falei, mas o que é isso aí? Como é que faz? Aí puseram uma música, falaram, você vai lá e segura lá pela cintura e fica dando volta. Tá bom. E a cigarra? A cigarra não, vamos colocar uma música. Aí colocaram uma música chamada Alone Again Naturally, sabe? Que era um sucesso da época, né? Nossa, gente, como eu gostei da música, acho que mais da música do que de dançar, sabe? A minha colega era gente boa demais, eu gostava muito dela, mas eu nunca pensava nela como sendo alguma coisa que usava saia, sabe? Eu pensava assim, né? Porque, enfim, era da idade e tal, né? Sim. Diferente de hoje, né? Que é uma coisa mais exagerada, sei lá. Bom, aí teve essa coisa marcante e foi quando eu comecei a despertar de fato para o conhecimento, para a leitura. Então, eu ia na casa do meu pai, eu lia todos os livros que ele tinha. Eu ia no gabinete de leitura, uma vez ou duas por semana, conforme era possível, geralmente uma por semana, para pegar livros lá. Então, eu detonei, vamos dizer assim, praticamente tudo que tinha de livros lá, dos romances policiais,
que era uma leitura na época, o Gibran Khalil Gibran, que era a leitura das mocinhas que faziam dança de debutante no recreativo, tinha que ler o Profeta do Gibran Khalil Gibran. E eu li tudo lá, a tradução do Mansur Shalita, li tudo aquilo lá. Júlio Verne, Júlio Verne. Júlio Verne, que foi a minha grande inspiração. Já vou te falar já por quê. E a biblioteca escolar do SESI, onde eu ia também praticar natação, jogar futebol, tinha uma caixa de metal do tipo de um cofre, e a gente pedia para o seu ioiô, que era um steward lá, um cara que ficava olhando, administrando lá, ele abria e emprestava um livro para a gente, sabe? Então, eu emprestava livro de todo lugar. Eu chegava em casa com 3, 4 livros e lia tudo numa semana, devolvia para pegar outro, sabe? Era uma aventura. Aquele café requentado do gabinete, tempo que o Armando Oliveira Lima depois foi presidente. Eu saía do liceu à noite, depois, quando eu continuei no gabinete, eu saía de lá para pegar um livro no gabinete, devolver, e pegar outro para voltar para o liceu, que é ali pertinho, né? Isso. E eu vou mostrar para vocês isso daqui, ó. Quer ver? A minha paixão pelo Júlio Verne me fez navegar por mares não navegados ainda, que foi o que a gente chamava antigamente de oceanos da internet. Foi por essa proximidade da tecnologia do meu pai e do Júlio Verne que eu me tornei estudante de fato mesmo, de educação e tecnologia e linguagens. Olha esse livro que eu tenho aqui. Eu tenho todos dele, né? Mas esse daqui eu comprei na França, porque ele fala sobre... É um livro só das imagens, das ilustrações do livro do Júlio Verne, que eu estou traduzindo. Tá bom. Então, nós vamos dar uma pausa. Você vai, no próximo bloco, você vai começar com ele falando a respeito dessa sua educação, né? Através de tecnologia e linguagem, pelo Júlio Verne. Tá bom? Tá bom. Então, vamos dar uma pequena pausa e já voltamos novamente com o Luiz Fernando no terceiro bloco e falando a respeito do Júlio Verne e essa paixão dele pela tecnologia e linguagem. Até já, pessoal! Até já, Luiz Fernando! Até!